Graça e paz, minhas amadas. É uma honra, um prazer estar aqui. Eu quero agradecer imensamente a Sueli e toda essa família que há tantos anos caminha, né? Que eu tenho o privilégio de caminhar. Eu e Ju, a gente se conhece já há muitos anos. E depois eu vim conhecendo o restante da família. E é um laço de amor, de consideração, de honra. Eu sou muito grata a Deus por todo o serviço, por toda a honra, por tudo aquilo que vocês depositam na nossa vida. É uma honra mesmo para mim estar aqui. Eu também não posso deixar de fazer uma menção honrosa ao meu pastor, o pastor Eliezer Rodrigues e Mama Georgia, que liberaram, né, para eu estar aqui essa noite. Eu estou com muita expectativa. Como está seu coração? Amém? Então eu quero combinar uma coisa com você. Eu sei que como mãe, como mulher, como esposa, talvez você tenha tido um dia cheio de coisas e você ainda esteja pensando em um monte de coisas. Mas sabe, enquanto você estiver sentada aí, não tem nada lá fora que você vai conseguir resolver. Você está aqui comigo? Aí sabe como é que o diabo faz? Já que ele não pôde impedir você de chegar, ele rouba a sua mente daqui e bota ela lá fora. Aí você chegou, sentou, mas não vai receber se a sua mente não ficar em obediência aqui dentro. Amém? Isso serve para hoje, isso serve para o rema. Às vezes a gente vence tanta coisa para conseguir estar aqui, para conseguir receber da palavra de Deus, para prestar culto, mas aí chega aqui e fala, eu tenho que resolver, eu esqueci, eu esqueci de... No meu caso, que sou dona de casa, esqueci de tirar a carne do congelador para amanhã, o que eu vou fazer de almoço? Eu tenho que resolver tal coisa, e a nossa mente fica trabalhando enquanto as coisas estão acontecendo, e a gente é roubado daquilo que Deus está comunicando poderosamente ao nosso coração. Mas diga, comigo não vai ser assim. É por isso que a gente usa aquela expressão, traz cativo a sua mente. Traz ela em obediência. Bota, ei, vem aqui. A gente está aqui e a gente vai ficar aqui. Porque eu creio, amadas, de todo o meu coração, que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o que você precisa para resolver coisas, para decidir coisas, para interpretar momentos e tempos na sua vida, Deus vai estar liberando na sua vida. Então não perde. Porque às vezes uma palavra, né? Eu tenho um amigo de ministério que dizia isso. Uma palavra vinda de Deus pode mudar a sua vida essa noite para sempre. Então não fica desconectada, fica conectada, fica com o seu coração inclinado. Amém? Eu tenho trabalhado, desde que recebi o convite honroso para estar aqui com você, eu tenho orado e tem muitas coisas no meu coração. Embora seja uma conferência do Rema, eu sabia desde o início que nós não íamos tratar de uma matéria especificamente do Rema. Embora o Rema tenha 24 matérias tão maravilhosas e todas elas poderiam ser abordadas aqui e nós sairíamos daqui transbordando da palavra, eu sabia que Deus tinha algo muito específico para nós essa noite. A respeito de uma palavra que foi liberada para mim na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Eu sempre paro e oro e falo com o Senhor, Deus, como vai ser, né? Quais são os próximos passos? Todas as vezes, amados, que nós fazemos aniversário, que o ano se rompe, que alguém se casa, que um bebê nasce, nós estamos iniciando um ciclo novo. Coisas estão sendo renovadas da parte de Deus. Espiritualmente, nós estamos entrando numa nova temporada. E a gente tem que entender isso. Nós temos que entender que cada ciclo da nossa vida, Deus derrama, Ele despende coisas específicas, coisas novas. Amém? Assim também é no final do ano. Quando a gente está encerrando um ano e começando o outro, não é o dia 31 para o dia 1º que vai fazer diferença. Porque isso a gente tem o ano todo. São vários meses que você tem a virada do 30 para o 1º, do 31 para o 1º, e isso não significa que as coisas estão mudando. Você concorda comigo? Você vai almoçar, vai jantar, vai dormir, vai acordar. Mas quando existe uma ordem espiritual de término e início, nós precisamos estar atentas para perceber o tempo e o modo. Para percebermos o que Deus tem de novo nesse novo ciclo. Enquanto eu estava orando, então veio muito claro no meu coração, naquela madrugada, o Senhor falando comigo, não é porque era de madrugada. Amém? É porque eu acordei e percebi que o Senhor estava falando comigo. Porque lá no Japão era dia. Amém? Deus fala. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele fala o tempo todo. A gente é que às vezes não escuta. Mas Ele fala o tempo todo. E Deus estava falando comigo sobre o ano de preservação. E, claro, depois de 2 anos passando por tudo que a gente passou,
a minha mente imediatamente falou, ai, na hora que veio a palavra preservação, eu falei, ai, Senhor, o que será que está por vir? Mas não era nesse sentido. Não era no sentido de um zelo extremado, ou um cuidado extremado a respeito do que estava por vir. Mas a preservação da sua palavra. Nesses 2 anos, muitos de nós perdeu a preservação pelo temor e pela palavra. Muitos de nós começou a tratar como algo comum a reunião dos santos. Muitos de nós começou a colocar numa agenda como curso, escola, igreja. Você está aqui? E você não foi chamada para isso. Eu não fui chamada para isso. Deus não está convocando você essa noite para que você tenha a reunião dos santos como um dia marcado na sua agenda ou como uma reunião que você tem que participar toda semana. Quando nós nos reunimos aqui, amados, nós não estamos fazendo algo natural, mas espiritual. Quando você está buscando a palavra de Deus, quando você está exposta à palavra de Deus, algo espiritual está sendo compartilhado de Deus para o seu coração. Então não trate como natural aquilo que é sobrenatural. Não trate como parte da sua rotina, parte da sua vida comum, aquilo que não tem nada de comum. Porque quando a palavra está sendo liberada, pessoas estão sendo curadas, casamentos estão sendo restaurados, vidas estão sendo salvas, mentes estão sendo salvas, chamados estão nascendo. Não tem nada de natural quando você está exposta à palavra de Deus. Mas no momento em que começamos a tratar isso como natural, nós perdemos a preciosidade da revelação, que é estarmos prestando culto ao Senhor e recebendo da parte dEle. Você está aqui? Você está animada? Então deixa o seu corpo saber disso. Se você não conseguir mover sua boca, você nunca vai conseguir mover montanha nenhuma na sua vida. A primeira coisa que você move na sua vida é a sua boca. A gente move boca para gritar para o Brasil quando está jogando bola, quando está lá na Copa. A gente move boca para aplaudir filho quando está apresentando, não é não? Meus filhos, quando iam cantar musiquinha de Dia das Mães para mim, eu gritava, é meu filho, é lindo! Eu tenho 2 filhos, um de 22 e uma de 19. E até hoje, se eles subirem em qualquer lugar e falarem a minha mãe, eu, meu filho! A gente não faz nenhum tipo de, ai, que coisa feia. Fica, quando é o filho, quando é alguém que a gente ama, quando admira, quando vê alguém famoso que de repente você tem alguma admiração, você fala, ah, fulano! Mas às vezes na igreja é, precisando fazer a unha. Essa é a igreja que vai vencer as obras do diabo? Não, amadas. Nós precisamos aprender a reagir à palavra. Já melhorou. Amém? Reaja à palavra. Você não está dando amém para mim. Quando você fala amém, você está estimulando a sua cabeça a dizer, está vendo isso daí? Eu concordo, vai ser assim comigo. Vai acontecer desse jeito na minha vida. Você está dizendo ao diabo, você está vendo isso daí? Essa é a minha realidade, não é o que você está soprando nos meus ouvidos. Mas é preciso dizer, se você tem montes que precisam ser removidos, diga, fale, reaja, pegue com firmeza a palavra. Amém? Nós podemos orar, foi só uma apresentação. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Nós rendemos toda a honra, glória, louvor e adoração ao seu nome. Nós declaramos, Pai, que esse tempo que nós vamos estar aqui é um tempo de dedicação a ouvir a tua voz, de entendermos os teus comandos, os teus planos, os teus desejos para as nossas vidas. Eu oro para que essa palavra alcance de forma personalizada o coração de cada uma das minhas irmãs. Embora seja uma palavra só sendo dita, eu sei que ela vai chegar em cada coração de uma forma muito específica. E eu declaro em nome de Jesus uma noite de libertação, de vitória, de vida, de paz, de cura, de salvação, de transformação, de arrependimento, de volta para casa, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu estou numa aula. Como é que funciona uma aula? Funciona um tempo da gente parar, se dedicar a pensar sobre algo e deixar aquilo cair no nosso coração e depois ficar pensando nisso até a nossa vida ser transformada por essa informação. Se for apenas uma coisa que você ouve, mas você não retém, então vai ser um momento bom, agradável, mas não vai frutificar.
Para que você possa sair daqui essa noite frutificando, é necessário que você faça mais do que ouvir. Você tem que participar de alguma forma. Leia na sua Bíblia, anote num papel. Pega aí seu celular, abra uma nota de contato e anota os versículos. Chega em casa, leia de novo. Leia o que vai ser indicado. Para pensar sobre isso. Conversa sinceramente com Deus. Coloca em prática a palavra. Amém? Nós ouvimos um testemunho tão poderoso. Sabe quando é que as coisas transformam? Quando a gente coloca em prática. Amém, queridas? Amém? Então eu vou começar falando qual é o significado de preservação. A palavra preservação, ela é um substantivo feminino que significa conservação de algo exatamente no seu estado original. Ação de manter em ótimas condições. Certeza de que algo será mantido, preservado. Estado de que não se altera por influência de tempo ou pessoas. Ação ou efeito de preservar e conservar. Que coisa poderosa. Preservação, estado que não se altera por influência de tempo ou pessoas. Amados, quando a gente coloca lá no Google para buscar uma imagem que fale sobre preservação, a primeira coisa que apareceu foi uma compota. Eu achei tão curioso aquilo, porque eu falei, por que compota? Você sabe o que é compota? Que fala compota também? Eu já mudei muito. Eu estou vindo de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, estou indo para Belo Horizonte, Cascavel. Então, cada lugar é um trem diferente. Amém? Me ajuda aí. Mas aqueles negócios que você faz conserva, né? Que você bota dentro. A compota pode ser doce, ela pode ser de berinjela, ela pode ser algo que você coloca. Quando eu era adolescente, minha mãe fazia muito umas batatinhas que se comia com churrasco, que fazia com vinagrete, alho e óleo, botava ali no azeite, na água, fechava, tá dando fome. Você lembra dessa batatinha? Era muito gostoso. E tem outras coisas que você bota na conserva. Você até compra na conserva picles, por exemplo, né? Ou coisas assim. Por que eles ficam ali e não estragam como as outras coisas? Porque eles estão numa salmoura. Ou eles estão mergulhados em um elemento que mantém eles saudáveis e ativos durante muito mais tempo do que se eles estivessem expostos a qualquer outro tipo de ambiente. Quando a gente olha para a Bíblia, o tempo todo, Deus está nos dando uma ordem para que a gente possa guardar a palavra. Manter ela preservada. Independente das intempéries, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente das notícias, independente do medo que o mundo quer colocar na sua cabeça, independente do padrão do mundo, você está conservada na palavra. A sua família está guardada na palavra. Ou seja, você está imerso em um ambiente que não tem nada externo que possa modificar aquilo que você é. O problema, amados, é que muitas de nós têm aberto o pote e têm saído para fora. E se você pegar um picles, ele pode estar salgado o que for. Se você colocar ele em cima da mesa e esquecer lá, não vai dar muito, não vai passar muito tempo, ele vai estar podre. Porque o ambiente externo, do ambiente que ele foi preparado para estar, vai contaminá-lo. Então não adianta você querer ter sucesso na sua vida, não decidindo em que ambiente você quer mergulhar. Você não tem mais, não é uma opção para você estar mergulhada com um pé naquilo que é santo e outro pé naquilo que é profano. Ou você mergulha na palavra, ou o mundo vai engolir você e a sua família. Mas eu declaro que isso não vai acontecer com você. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, que não dá para brincar de ser crente, que não dá para brincar de ser gospel. Que não dá para ouvir tudo que parece ser gospel. Não é porque o cara está lá, o pastor, o líder, seja quem for, falando em nome de uma atitude gospel que é confiável. E cabe a mim e a você ir para a palavra e ver se o que está sendo dito confere com o que a palavra de Deus diz. Esse não é um trabalho de Deus. Não adianta você dizer, mas eu estava num lugar e eu fui enganado. Por que a sua Bíblia não estava junto com você? Por que temos sido enganadas? Por que cada vez mais cansadas?
sobrecarregadas, exaustas emotivamente, de forma emocional, né? Nas nossas emoções, hormonalmente estressadas. Porque nós estamos saindo de um ambiente de preservação. Nós acordamos com a cabeça com 1 milhão de coisas para fazer e esquecemos que a nossa força vem dele. A nossa capacidade de decidir vem dele. A nossa habilidade vem do Senhor. A graça para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer vem do Senhor. Então ele é minha fonte primária. Se eu mergulho naquele ambiente, se eu estou encharcada daquele ambiente de unção e poder, eu posso passar o dia inteiro indo a qualquer lugar ou fazendo qualquer coisa. A presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a verdade vai estar me conduzindo em vitória. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a primeira coisa que eu faço no meu dia é me expor aos noticiários, que você sabe que o que vem de notícia é desgraça. Bota uma notícia boa, não dura 5 minutos. Bota uma desgraça, 3 dias de jornalismo. É ou não é verdade? Quem se lembra do 11 de setembro? Uma semana. Não passava outra coisa na televisão. Quem lembra disso? Porque desgraça vende. Se tem um acidente, o trânsito tranca todo ou fica engarrafado. Por quê? Porque todo mundo quer ver. Mas se tem alguém chorando e celebrando alguma coisa no meio da rua, vai passar por despercebido. Porque a desgraça vende. O problema, amadas, é quando a igreja se comporta igual o mundo. Quando a gente começa a dar mais olho para a desgraça do que para a bênção. Quando a gente começa a prestar atenção nas mesmas notícias, nos mesmos relatórios, nos mesmos medos, que as pessoas que não têm o discernimento e o poder do Espírito estão se colocando. Nós estamos saindo do lugar de preservação e nos expondo em um lugar de desgaste. Eu sei porque sei. Sei porque sei por experiência, sei pelo Espírito, que existem muitas mulheres que estão cansadas. E a maior parte dos seus dias, o que ela fala é: eu não aguento mais, eu estou exausta. Dormem e acordam com essa sensação de exaustão. E isso começa a afetar casamento, relacionamento com filhos, o relacionamento com Deus, propósito. Mas a pergunta é: o que tem te cansado tanto? Para pensar na sua rotina, para pensar nas coisas que você vive. Não houve tanta mudança assim. Eu sei que de repente você teve que ficar com todo mundo dentro de casa durante o período da pandemia e tudo que você queria no final da pandemia era isolamento social, não era? Um dia abriram aquelas caixinhas de pergunta e falaram: qual é a primeira coisa que você vai fazer quando tudo isso acabar? Aí eu respondi: eu vou me isolar por 15 dias, que eu não aguento mais ter a casa cheia. Eu nunca vi 4 pessoas, 3, né? Mas eu tenho uma cachorra. 3 pessoas e uma cadela. Comerem tanto. Não tinha um bolo que durava mais de um dia. Não tinha almoço que durava para janta. Aí eu falei: gente, isso não é uma pandemia, isso é um demônio devorador. Você está aqui? Eu sei que esse período foi difícil, mas ele passou. As coisas estão voltando ao normal. As crianças já voltaram para a escola. Os shoppings já abriram. Você deu mais glória a Deus pelo shopping do que pela palavra. Se eu fosse você, eu me arrependi agora. Pedia perdão para Jesus. A gente começou a voltar. E por que de repente, um abatimento tomou conta de tantas pessoas? Porque um cansaço tomou conta, porque é espiritual. Porque a gente começou a deixar com que as notícias ao nosso redor nos tirassem desse ambiente de preservação. Provérbios 4, você pode abrir e anotar lá comigo? Provérbios capítulo 4, você está recebendo algo bom essa noite? Provérbios capítulo 4, no versículo 23, eu vou ler na versão revista e corrigida. Diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. A palavra guardar aqui é nantizar, do grego significa
preserva, manter, proteger, guardar. Sobre tudo que você deve preservar, preserva o seu coração. Porque é dele que vai proceder fontes de vida. Agora entenda, aqui nós temos alguns equipamentos. Nós temos, por exemplo, esses canhões de luzes aqui. Eles foram comprados, provavelmente foram comprados novos. E eles foram colocados aqui, eles são usados. E eles vão sendo usados para o serviço. Todos os dias eles são ligados, eles iluminam, eles trazem mais vida à fotografia, à filmagem. Eles ajudam você a ver o pregador melhor, a iluminar o ambiente. Mas há um desgaste natural desse aparelho, você concorda comigo? O que esse aparelho precisa para ele não parar de funcionar? Manutenção ou preservação. A manutenção ajuda você a não perder aquilo que é precioso. Então, eu tenho duas palavras, uma para você que já é formado no rema. Se você não preservar e mantiver aquilo que você recebeu, você vai perder. Porque o rema, ele traz para você uma disciplina de estudo, uma disciplina de exposição à palavra, mas quantas de vocês sabem, já são formadas no rema e sabem que quando você se forma, os primeiros dias você sente muita saudade. Mas depois, rapidamente, um monte de agenda vem para substituir aquele tempo que você tinha separado para o estudo da palavra. Se você não mantiver, se você não preservar aquilo que você estava fazendo de estudar, você acaba perdendo a essência daquilo que você estava recebendo. Você acaba deixando a vida comum, o dia a dia natural, entrar na sua vida e roubar a semente preciosa que foi depositada no seu coração. Para você que ainda não é aluna, que vai começar, eu tenho uma dica para você. O rema começa em 2 anos, mas não termina nunca. Não deixa nunca mais nada. Nem rede social, nem televisão, nem entretenimento, não deixa mais nada entrar nesse tempo tão precioso que você, quando priorizou, encontrou para estudar a palavra. Deus não errou quando fez um dia com 24 horas. Quando a gente diz, eu não consigo, eu não tenho tempo, na verdade a gente está falando, você não é minha prioridade. Porque quando a gente decide fazer de Deus a nossa prioridade, encaixa certinho nas 24 horas. Você pode ter a agenda que você tiver para amanhã. Se eu falar que eu acabei de descobrir que você tem uma herança lá em São Paulo, e você precisa estar lá amanhã às 5 horas da manhã para buscar R$1 milhão, você vai a pé. É ou não é? Por quê? Porque é prioridade. E aí, tanto faz a agenda, você vai ligar e falar, não vou. Eu queria dizer aí pro pessoal da igreja que eu estava no diaconato, mas não vou amanhã, tem um negócio importantíssimo, fundamental, indispensável para resolver. Por que a gente não faz isso com a palavra? Por que qualquer coisa rouba o tempo da palavra? O telefone toca, a gente para de ler a palavra para atender o telefone, o filho chama, a gente para de ler a palavra para atender o filho. O programa está passando e eu estou com um olho na palavra e o outro lá. Alguém vai sair e me chama justamente no horário que eu tinha separado para estudar. Por que nós não temos coragem de dizer, eu estou ocupada, eu tenho um compromisso. Eu vou depois de tal horário. Por que nós não ensinamos para os nossos filhos, amadas, que no meu caso pela manhã, se a minha porta está fechada, de manhã cedo, nem adianta eles entrarem, a não ser que seja algo extremamente urgente. Entende-se por isso, estou morrendo ou vomitando. Porque qualquer outra coisa não é urgente, dá para esperar. Se não está morrendo, não está vomitando e precisa de ajuda, vai esperar. Porque eu estou ocupada, eu tenho uma agenda, eu estou com o Senhor. Eu não consigo dar conta de casa, ministério, marido, vai que serve, deixa para lá. 1 milhão de coisas que eu faço, assim como você faz, se eu não tiver a fonte dentro de mim. Eu vou me sentir exausta. É claro que tem momentos, como eu disse, eu sou mãe de 2 adultos, né? Mas eu me lembro bem como foi a fase deles bebês. Eu estou vendo alguns bebês aqui, são fases diferentes. Fases que consomem você demais.
Porque é um bebê que precisa de você para viver. Então entra na fase urgente. Precisa de você para comer, senão morre, né? Precisa de você para parar de chorar, porque o pai tem uma dificuldade. Não é? Tem aquele cheiro, tem aquele acalento da mãe, tem a madrugada que a mãe tá ali, mas não tá. Tá dormindo, mas não tá. Tá acordada, mas não tá, não é? Mas passa. E sabe que Deus também sabe que passa. Assim como nós vivemos 2 anos debaixo de uma pandemia, mas ela passou. Nós estamos vivendo os resquícios de uma estrutura. Mas a situação acabou. Ah, mas tem gente ficando doente de tuberculose também, de câncer também, de HIV também. E você não parou de viver por causa disso. Amém? Então vamos parar com esse mimimi. Vamos parar. Porque senão o diabo vai fazer o que ele está prestes a fazer. Os nossos filhos, eu estava conversando com o Sueli antes de entrar aqui, os nossos filhos estão sendo assediados ao extremo nas escolas, nas faculdades, nos programas de televisão. Eles estão sendo assolados por tudo aquilo que não presta. Como é, amadas, que nós vamos perceber espiritualmente o que está acontecendo com eles se a gente não estiver forte na palavra? Se a gente não estiver preservada nesse ambiente de unção, que você passa por um e fala, opa, o que foi? Nada não. Por dentro você sabe perceber, você sabe sentir. Você vai para o seu quarto e fala, Senhor, me ajuda aqui, me dá estratégia, como eu trato, como eu falo, como eu resolvo. Você está aqui. Não deixa o diabo roubar a sua família, porque você se expôs a um ambiente que não é seu. Não deixa. Diga, eu não vou deixar. O melhor lugar para você estar é no lugar protegido onde você cresce. Amém? Então não dê desculpa. Não saia por aí dizendo, não, é porque eu vou deixar. Não, não vai deixar nada. Porque a gente não está trabalhando, a gente não está comendo, não está abastecendo carro, não está comprando roupa, pois o lugar mais importante para você estar com a sua família é se expondo à palavra. Se existia alguma coisa que era essencial durante todo esse tempo e nunca deveria ter fechado, é a igreja. Porque todas as demais coisas não são essenciais quando você não tem a vida de Deus fluindo de dentro de você. Amém, igreja? Então nós precisamos nos posicionar. Quando a palavra diz em Provérbios que sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, ela não está falando de esconderijo. Ela não está dizendo para você guardar no fundo de uma gaveta e deixar lá para momentos especiais. É sobre proteção. Não exponha seu coração em qualquer lugar. Não exponha o seu coração para qualquer pessoa. Não exponha o seu coração em qualquer ambiente. Não vai desabafar nas redes sociais. Não vai resolver problema pelo WhatsApp. Não vai dizer que te ama apenas escrevendo por aplicativo. Nós, que somos cheias do Espírito Santo, falamos face a face. Tratamos em amor. Amém, amadas? Você vai percebendo que às vezes a gente começa a se comportar assim como todo mundo. Às vezes você está com um problema e está aquela confusão, aí um sai para lá, outro sai para cá e pega o WhatsApp e começa. É que você tem que entender. Quem aqui junto comigo já fez isso? Estou desabafando. Eu já tratei coisas pelo WhatsApp porque era mais fácil, não estava na minha frente, a coragem de dizer aumenta. É ou não é verdade? E outra coisa, não tem ninguém para falar para você parar de dizer? Aí você diz tudo o que você quer. É ou não é verdade? Só que é a forma sábia? É a forma que Deus espera? É a forma bíblica? Não! Então a gente não pode deixar isso entrar na nossa casa. A gente não pode passar um dia inteiro sem falar, sem o nosso marido ouvir a nossa voz. Você que é solteira, sem os seus pais ouvirem o quanto eles são importantes para você, o quanto você é grato, o quanto você ama e honra eles. Não tem problema você fazer isso por aplicativo, desde que você não deixe de fazer presencialmente. Não substitua o relacionamento. Não substitua o seu relacionamento com os seus filhos.
Não substitua o seu relacionamento com a palavra. Amém, amadas? Vocês estão quietinhas, mas tá tudo bem? Eu não estou brava. É porque eu fico com tanta raiva, amadas, do que o diabo pode fazer com a gente se a gente não for esperta o suficiente para perceber as artimanhas dele. Sabe que ele não quer dizer para você, olha que coisa feia, olha para cá. Não, ele vai atrair você com coisas que vão parecer muito fáceis, muito lícitas. Porque o óbvio, você não cai mais. Você não vai ser trouxa para cair nas mentiras do diabo, para trair, para mentir, para roubar. Você já é madura, você sabe disso. Mas o diabo também sabe que você é madura o suficiente para não cair nessas coisas. Então o que ele faz? Ele rouba a sua atenção. É mais fácil quando a nossa atenção foi perdida. Se a nossa atenção for roubada, se nós perdermos a nossa atenção em alguma coisa, então nós estamos distraídas. E é mais fácil tropeçar se você não está prestando atenção no caminho. Então qual é a arma do diabo nesses dias? A distração. É fazer com que você não esteja tão atenta àquilo que Deus está falando a ponto de ficar confusa, que voz eu devo seguir. Tem sido assim às vezes comigo. É assim com você também? Às vezes você se dá conta dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tomei essa decisão? Eu nem gosto de fazer tal coisa. De repente você está se vendo no meio de um ambiente, você fala, rapaz, eu não pertenço a esse ambiente, tem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui? Mas a pergunta deve ser, como foi que você chegou lá? E provavelmente foi naquele dia que você estava tão cheia de vozes que você se distraiu e não percebeu. Deus dizendo, não vai, não liga, não fala, não se associa, não vai por esse caminho, não dê essa resposta. Coisas simples, mas que salvam a nossa vida. Sabe, uma das coisas mais preciosas que a gente aprende no Rema é como ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por que Jesus teve sucesso em tudo que ele fez? Porque em tudo ele foi guiado pelo Espírito. Ele não fazia o que ele queria, como ele achava, do jeito dele. Ao contrário, nós temos vários exemplos na Bíblia de Jesus falando que seja feita a vontade do Pai, não a minha. Não só no momento do Getsemane, mas muitas vezes quando questionado ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu não estou fazendo o que eu quero. Algumas vezes ele falou, Senhor, até quando eu vou aguentar esse povo incrédulo? E ele ia para o Senhor e Deus falava com ele, me dá mais um ano. Não era a vontade dele, ele se submetia à vontade do Pai, ele ouvia as instruções do Pai. Antes de todos os grandes milagres da Bíblia, você vai ver Jesus se afastando um pouco para orar. Você não vai ver ele curando ninguém, ele salvando ninguém e ele ressuscitando ninguém, sem antes a Bíblia registrar que ele teve um tempo de oração, de intimidade com o Pai dele. Por isso que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou, eu bem sei que você me ouve. Amém, queridas? Nós precisamos ter essa mesma ousadia, essa mesma confiança. Pai, eu sei que você me ouve. Porque todos os dias nós nos falamos, eu sei ouvir a sua voz, eu sei que você também reconhece a minha. Eu não preciso, amadas, de ter uma identificação no meu telefone, quando eu atendo e do lado de lá está o meu pai. O meu pai pode ligar para o telefone de qualquer uma de vocês. A Kézia está num evento, eu vou ligar para a Sueli, porque eu preciso falar com a Kézia. Se ela chegar com o telefone dela aqui agora, me der o telefone e eu falar alô, e meu pai falar alô, eu vou falar, fala pai, o que foi? Porque eu reconheço a voz do meu pai. Eu não preciso de uma identificação. A voz dele é uma voz familiar para mim. Eu não me engano quando eu escuto a voz dele. Sabe por quê? Porque eu sou íntima do meu pai. Porque eu tenho relacionamento com o meu pai. Eu já sou casada há 23 anos, vou fazer 24 anos de casada. Mas não tem uma semana sequer que eu não ligue e não fale com os meus pais. Às vezes muito mais do que uma vez por semana. Eu tenho prazer em me relacionar com ele. E por isso a sua voz para mim é íntima. É fácil de ser identificada. Sabe que quando eu escuto algumas pessoas dizendo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema? Não é em Deus falar, é em você ter relacionamento.
Porque para todo mundo que você é íntimo, você rapidamente reconhece a voz. Se você não tem identificado a voz do seu pai, o que está faltando é tempo de relacionamento com ele. É tempo ouvindo as escrituras. É tempo percebendo, se aquietando. Amadas, se tem algo que é difícil para nós mulheres fazermos, é ficarmos quietas na presença de Deus. Caladas. Esperando Deus falar. Só de eu falar essas 3 frases, você já está agoniada já. Só de imaginar você assim, você já está. Já passou o tempo? Já posso sair? Já deu? Ele não falou nada. A maioria de nós é afoita. A maioria de nós está correndo o tempo todo. Mas sabe que a gente tem que aprender com o Espírito Santo a ficar quieta. Esperando Deus falar. Quantas coisas você tem orado e você fala, Senhor, eu não sei mais lidar com essa situação. Eu estou lá com esse traste desse marido meu. Calma. Casei mal. O homem não quer saber de você, não quer saber da palavra, não quer saber dos filhos. Eu só penso em me divorciar. Mas eu ouvi lá na igreja, eu ouvi uma palavra dizendo que você é poderoso para refazer todas as coisas, para reconstruir qualquer coisa, para salvar a minha vida. O que eu faço, Pai? Como eu ajo? Como eu devo agir como uma mulher sábia? Em nome de Jesus, amém. E sai. Oh, Deus no vácuo. Ei. Volta. Eu tenho resposta, mas você tem que ficar quieta para ouvir. Você tem que se aquietar na presença do Rei. Você tem que se aquietar na presença do Espírito Santo. Você tem que preservar o ambiente da unção. Preservar a presença. Não tenha pressa de sair da presença. Não tenha pressa de sair daquele ambiente onde você está sendo instruída. Porque Deus vai te liberar uma palavra, uma ideia, uma direção, que você vai ver pouco a pouco as coisas mudarem. Trabalhando em você, através de você, usando outras pessoas para cooperar com você. Mas como a gente vai saber se a gente não está ouvindo? Como a gente vai saber se logo a gente está pulando do pote da preservação, abrindo a tampa e saindo? Ei, fala comigo, fica comigo, conversa comigo, liga para mim, vamos junto comigo. Mulher tão inquieta que nem para ir no banheiro gosta de ir sozinha. Só depois que é mãe é um santuário. Quem já fez do banheiro seu santuário? Nunca demorei tanto na minha vida para fazer xixi. Depois que eu fui mãe, eu demorava 5 horas para fazer xixi. Entrava lá dentro, 30 minutos depois o marido falava, tá tudo bem? Eu tô fazendo xixi. É que eu tô fazendo de gota em gota. É homeopático. Mas nós temos que aprender a viver essa vida de preservação da palavra. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim. Hebreus 12, 15 diz assim. Tende cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse texto ele é tão poderoso, amadas, porque ele diz o seguinte, olha, cuidado, para que você não saia da graça. Não é que Deus remova a graça. Não é que Deus recolheu a mão. A mão de Deus está estendida, a graça de Deus está derramada. Mas se a mão de Deus está aqui, a graça dele está aqui, e eu decido estar aqui, eu estou me excluindo da graça. Você está aqui? É isso que Hebreus 12 está dizendo. Cuidado para que ninguém se prive. Não é que Deus os prive. É que ninguém se prive. Ninguém saia. Ninguém se retire da graça. Como é que, pelo amor de Deus, alguém ia querer ficar fora da graça? Fora da vontade de Deus. Fora da presença de Deus. Ele diz, é quando alguém decide acolher uma raiz de amargura que brotando contamina você e todo mundo que está ao redor. Uma pessoa infeliz e murmuradora, ela nunca vai ser infeliz e murmuradora sozinha.
A satisfação da murmuração e da tristeza é contaminar pessoas. A satisfação de alguém que está frustrado com outra pessoa é compartilhar com o máximo de pessoas que ela pode. E na maioria das vezes, quando ela resolve o problema com a pessoa que ela estava chateada, agora tem mais 15 pessoas chateadas com aquela pessoa que nem tinha um problema. É confuso, mas você bem sabe do que eu estou falando. Alguém chegou para você e falou, soube de fulana, soube o que ela fez comigo? Aí você, não, moleque, foi. Aí pronto, ó. Se fosse crente mesmo, falou assim, não, também não quero. Você entendeu isso aqui? Você soube o que fulana fez comigo? Não, mas também não quero não. Deixa eu orar com você. Pai, seja o que for, em nome de Jesus, não vai entrar raiz de amargura. Ó. Viu? Preservação, não abriu o pote. Estou dentro do pote. Você está aqui comigo? Abriu o pote. Fala comigo, mulher. Desabafa. Já era. Ela vai falar, você não acredita. Você sabe que eu sempre quis ser líder daquele ministério. E agora teve a oportunidade e ela entrou no meu lugar. Também, eu não vou fazer nada para atrapalhar, mas também não vou ajudar em nada. Aí a outra, bichinha, é mesmo. Eu sempre vi você tão fiel ali, trabalhando. Era justo que você estivesse nessa posição. Aí a outra fala, não era? Aí a outra fala, era, mulher. Estou te dizendo. Aí a outra fala, eu estou chateada também com você, mas vai passar. Aí essa daqui, que não tinha nada a ver com o negócio, sai e fala, você sabe o que aconteceu lá? Mulher, sabe fulana, tá chateadíssima. Mas tadinha, fiquei com dó dela, porque ela tem razão. Você está aqui comigo? Não faz cara de desentendida. Porque todo mundo aqui, eu, você e o Zubumafu e toda a região, para quem não entendeu, é porque é coisa de gente mais velha que teve criança assistindo um macaquinho que pulava lá. Obrigado pelas que se compadeceram com a minha história. Todo mundo já passou, já viveu essa história. Aí, a bendita aqui, a maravilhosa, vai lá, tem uma reunião com a sua liderança e fica tudo bem. O problema é que ela está bem, mas ninguém mais está. Aí a pessoa chega domingo na igreja, oi, amada. Tá achando? Ai, olha aqui, ó. Sair do pote. Sair do ambiente de o maduro, ele intervém para desfazer as obras do diabo. O maduro não leva a fofoca para frente. O maduro é conciliador. Amém? A gente é madura o tempo todo? Claro que não. Se fosse, a gente nem precisava estar aqui. A gente podia estar em casa, comendo alguma coisa, namorando com o marido. Para quem tem marido. Para quem não tem marido, era para estar assistindo Máquina Mortífera. Bastante sangue, tiro e etc. Deixa de ser besta. Não vai assistir filme de romance, não, porque não vai te ajudar em nada. Você está aqui? Vai assistir logo um tiroteio, né? Uma pancadaria, um negócio assim. Para tirar da cabeça qualquer ideia que não presta. Se ajuda. Quando a gente não pode, a gente se ajuda. Não é assim? A gente cai nessas armadilhas porque nós somos levadas o tempo todo a uma exposição fora da preservação. Deixa eu dizer para você, eu só vou contar para você, se você está anotando, Juízes, a partir do capítulo 13, conta uma história muito conhecida da maioria dos crentes, dos cristãos, né? Que é a história de Sansão e Dalila. Sansão, ele era um nazireu, ou seja, um judeu, que desde o ventre da mãe ele tinha sido separado para algo específico da parte de Deus. Só que como nazireu, ele tinha algumas ordens da parte de Deus e ele não podia romper com algumas coisas. Uma delas era, ele não podia cortar os seus cabelos, ele não podia beber bebida forte. E Sansão, ele tinha uma força extraordinária e com isso ele combatia os filisteus, os inimigos dos judeus e matava protegendo o seu povo. Mas aí, o bonitão do Sansão foi dar uma voltinha lá na vila dos inimigos e se apaixonou por uma moça.
E aí começou a trajetória de problema dele. Porque ele voltou para casa e disse que estava apaixonado por uma moça. E os pais falaram, não. Você é separado. Você não acha que na nossa comunidade tem alguém própria para você? Você vai logo buscar na comunidade inimiga? Mas Sansão não deu ouvidos. E dali para frente, a Bíblia vai relatar em alguns momentos que Sansão vai perdendo a sensibilidade do espírito, embora ele continuava tendo força para destruir os inimigos. E está aqui uma chave muito importante. Não é porque você está tendo sucesso na sua vida ministerial que você está tendo sucesso no crescimento da sua fé. Quando Deus age através de você, Ele está agindo para o outro. Isso não significa que você mesmo está saudável. Não confunda a unção para servir com a unção do crescimento. Amém, amadas? É por isso que muitas vezes você vê um monte de gente que é charlatão curando pessoas. Porque quando a pessoa está proclamando a palavra, quando ela está dizendo o que a palavra diz, mesmo que a vida dela não esteja aprovada diante de Deus, você vai receber da palavra. A unção não vai ser recolhida. Mas aquela pessoa, ela vai ser reprovada, porque ela está falando de algo, mas vivendo outro algo. Apóstolo Paulo fala, Deus me livre de falar algo que eu mesmo não experimente. Você está aqui? Mas Sansão continuava tendo força e ele começou a desprezar todos os sinais de cuidado, até que ele encontra a Dalila. E um dos versículos para mim mais fortes de toda a Bíblia é Juízes, no capítulo 16, eu já estou terminando. Juízes no capítulo 16, no verso 20, quando diz assim, então Dalila chamou Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele diz, sairei e me livrarei dele como todas as outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Entretanto, ele não percebeu que ele acordou como num outro dia qualquer, que ele se levantou como ele fez todos os outros dias. A diferença é que ele tinha se afastado um tanto, ele já tinha se afastado tanto, que ele nem mais percebia que o Senhor não era com ele. Eu oro, amados, para que isso nunca venha acontecer comigo, com você. Que a nossa rotina não nos roube a percepção do nosso crescimento espiritual. Que o nosso dia a dia, os nossos envolvimentos, não nos roube a nossa disciplina de crescer individualmente em Deus. Amém? Porque é um perigo muito grande. Na verdade, Sansão, ele termina a sua vida de uma maneira que Deus não havia prometido. Que Deus não havia dito, que Deus não havia falado. Algumas pessoas estão vivendo uma vida muito miserável, dizendo, Deus, qual é o seu propósito com isso? Pois eu vim lá de São Paulo para te dizer isso. Nenhum. O propósito de Deus é que você tenha uma vida plena, abundante, frutífera, bem-sucedida. Que você termine seus dias velha, deitada numa cama. Na verdade, a nossa geração nem isso vai viver. Nós seremos arrebatadas. Agora, preste atenção. Esse posicionamento de preservação é meu e seu. Para que pessoas não venham enredar com as suas conversas, notícias externas, situações adversas, tempestades, nos tirem desse lugar de preservação e a gente venha perder aquilo que a gente tem de precioso. Nós precisamos entender isso. E para terminar, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer por você é a sua confissão. Aquilo que você tem dito é o que vai determinar o que você vai viver. Isso é tão sério, amados. No livro de Charles Capps, ele diz, o mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus, mas o mundo natural deve ser controlado pelos homens que falam a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua boca, Mark Henriques disse isso em um dos seus livros, a palavra de Deus na sua boca é tão poderosa quanto a palavra de Deus na boca de Deus. Nós precisamos tomar aquela avidez pela palavra. Você precisa sim tomar como prioridade sentar e estudar a palavra, se expor ao ensino da palavra. Como, amados, nós vamos lutar pela nossa família, pela nossa vida, se não temos ferramentas? Se não sabemos quem somos, o que podemos?
como devemos orar, como devemos afrontar certas situações. Você está aqui comigo? A vontade de Deus é te equipar, a vontade de Deus é te fortalecer, a vontade de Deus é que você seja ungida com diversas unções, exposta a ensinos, exposta à palavra, exposta à pregação do evangelho. Tá tudo bem? Ah, tá. Eu achei que você ia me abraçar. Falei, oh meu Deus. Você quer me abraçar? Então vem. Ela subiu, então eu falei, O mundo, o seu mundo, vai ser controlado por aquilo que você tem confessado. Nós temos uma confissão, nós aprendemos no Rema, que é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas a minha pergunta para você essa noite é: o que a Bíblia diz que você tem? O que a Bíblia diz que você pode? O que a Bíblia diz que você é? Não adianta você erguer sua Bíblia e dizer: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, se você não sabe o que isso significa. Mas quando você aprende o que isso significa, nunca mais o diabo vai mentir para você. Nunca mais. Nunca mais. Nós precisamos entender isso. A oração em línguas nos edifica, a cura para uma vida abundante, o perdão liberado, o perdão em dia, para não interromper as nossas orações e uma vida próspera. A fé que chama à existência o que não existe, como já fosse. A gratidão que afasta a murmuração e mantém honra no seu coração. O louvor que exalta a palavra e tudo aquilo que Deus é. Eu quero terminar esse tempo dizendo para você: a manutenção, a preservação, a adubação do solo é nossa responsabilidade. Deus está pronto, Ele está enviando sementes. E toda semente que Ele envia é frutífera. Mas o solo precisa estar adubado, preservado. Se está faltando alguma coisa, essa é a noite de você parar e falar: Senhor, eu vou ajustar o meu solo, porque esse vai ser o ano da minha vida. Amém? Deixa eu confessar algumas coisas para você. Deus te ama. Você vai crescer em fé e obediência. Você é abençoada. Você tem favor por onde você entra. Você dá bons frutos. Você vai amadurecer emocionalmente e espiritualmente durante todo esse ano. Algo de maravilhoso vai acontecer com você no dia de hoje e através de você. Deus está trabalhando ao seu favor. Ele está provendo tudo o que você precisa. Nele você é sarada, curada. A lei do Espírito e da vida está operando eficazmente na sua vida. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. A sua casa é lugar de paz e não de contenda. Os seus filhos irão perfumar as nações e ter um futuro servindo e honrando ao Senhor. Você tem sabedoria, você é filha, herdeira, amada, perdoada, não esquecida, não abandonada, não maltratada. Você tem força e coragem para viver os planos de Deus. Eu declaro e confesso essa palavra, crendo, amadas, que esse é o tempo de nós nos preservarmos nesse ambiente de unção e crescimento, que é o ambiente da palavra de Deus. Foi uma palavra simples, mas eu confesso para você que ela está borbulhando no meu coração. Eu oro para que ela também encontre o seu coração. Que você saia daqui como aquela mulher que está prestes a começar o ano, cheia de coragem, cheia de planos, cheia de ousadia. Se não deu certo alguma coisa que você prometeu na virada do ano até aqui, não faz mal. Começa amanhã, começa agora, não abandona, não deixa para lá. O Senhor é contigo, vai dar certo. Se exponha a essa unção, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela vida de vocês, pela oportunidade. Nós exaltamos a palavra. Ao Senhor toda honra e glória. Obrigada, Sueli, pelo convite, pela honra de estar aqui. Amo vocês. Um beijo no coração. Amém?